misericórdia de Deus, o Pai, é constante e duradoura. E apesar da nossa insuficiência, Ele nos mostra a sua paciência e a sua graça salvadora. A sequência de reis ruins tende a nos assustar, mas com a leitura do capítulo 24, nós precisamos nos aproximar e cada dia mais perto de nosso Pai devemos ficar. E o capítulo de hoje é muito importante, não deixe de compartilhar, se inscreva e compartilhe este conteúdo. Durante o reinado de Joaquim, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, invadiu o país e seu servo Joaquim por 3 anos se tornou. Então ele voltou atrás, rebelou-se contra Nabucodonosor. Contra ele, tropas babilônicas, o Senhor enviou também tropas aramaicas e tropas moabitas para destruir Judá, bem como tropas de amonitas, de acordo com a palavra do Senhor, por seus servos, os profetas, proclamada. Com certeza isso aconteceu a Judá, conforme a ordem que pelo Senhor foi dada, com a finalidade de, com a sua presença, a nação não mais fosse abençoada, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu grandemente, inclusive o derramamento de sangue. Ele matou tanta gente inocente, pois ele havia enchido Jerusalém, sim, de sangue inocente. E o Senhor não quis deixar passar isso de maneira impunemente. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, todas as suas realizações estão escritos sim, lá no livro dos registros históricos dos reis de Judá, e Joaquim com seus antepassados por fim também veio a descansar, e seu filho Joaquim foi colocado em seu lugar. O rei do Egito não mais se atreveu a sair dessa maneira com o seu exército de suas próprias fronteiras, porque o rei da Babilônia havia ocupado tudo, aquela região inteira, entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes ao Egito em algum tempo pertencera. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou somente 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neustá, ela era filha de Eunatã, ela era de Jerusalém. E Joaquim fez o que o Senhor reprova, da mesma forma que o seu pai também. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até a cidade de Jerusalém e totalmente a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor, a cidade chegou então a Joaquim, rei de Judá, para ele se entregou, bem como sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus oficiais se entregaram, se renderam a ele e não resistiram mais. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, o Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, da mesma forma que o Senhor falou. Todos os tesouros Nabucodonosor retirou, lá do palácio do real e também do templo do Senhor. Ele quebrou todos os utensílios de ouro que tinham sido feitos pelo rei Salomão, que era o rei de Israel, para o templo do Senhor. Nabucodonosor jogou tudo pelo meio do chão e levou para o exílio toda Jerusalém. Levou todos os líderes, homens de combate, todos os artesãos e os artífices, ele levou também. Era um total de 10 mil pessoas, só os mais pobres ficaram. E Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. A mãe do rei e as mulheres do rei, todas elas o acompanharam. E os oficiais do rei, os líderes do país ele levou. O rei da Babilônia também naquela época deportou 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados, 1.000 artífices e artesãos, por ele também foram levados. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias quando ele começou a reinar. E Zedequias tinha 21 anos de idade quando iniciou o reino em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal. Ela era filha de Jeremias, ela era de Líbna, e ele também não agiu bem. Ele fez o que o Senhor reprova, da mesma forma que fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu assim. A Jerusalém e a Judá, por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Mas Zedequias
se rebelou-se contra o rei da Babilônia e muito zangado com Nabucodonosor ele ficou. Nós vamos ver o restante dessa história lá no livro de Crônicas. Aliás, não está lá, está ali. Só que os primeiros capítulos do livro de Crônicas não tratam desses reis. Nós vamos ver lá pelos capítulos 18, 19, vamos ver um pouquinho mais do que aconteceu com Zedequias, como se deu essa história toda, porque ele se rebelou contra o rei de Babilônia. Tem muitas tramas envolvendo tudo isso, e o que nós podemos aprender da história que nós lemos hoje, desse episódio de hoje? O pecado não compensa. Irar-se contra o Senhor ou deixar o Senhor irado não é uma boa ideia. Por que é que Deus ficou irado com o povo? Porque eles desobedeceram. Nós, seres humanos, não gostamos de obedecer, especialmente nós ocidentais, né? Nós temos uma mania de achar que sabemos de tudo, mas quando Deus diz não, é porque é não, porque é bom, o não de Deus é bom para nós. Então não fique irritado, não fique chateado como aconteceram com esses reis, fizeram tudo errado contra a vontade do Senhor e pagaram com a sua própria vida. Então, meu querido, o que temos para nós, determinado pela palavra de Deus, é vida eterna. Então coloque alegria na sua vida, coloque alegria no seu coração, viva intensamente o Evangelho na prática, receba o poder do Espírito Santo para abençoar outras pessoas. Seja feliz, seja reavivado pela palavra do Senhor. Até amanhã.